Tic, tic, boom. Sejam bem-vindos ao Pod Style. Eu sou a Sandra Machado. E eu sou o Marcos Arride. E no episódio de hoje eu quero que você imagine aí. 2 apaixonados por cabelo, um quarto pequeno e um gigantesco sonho. O que era para ser só um serviço da beleza se tornou um império com mais de 100 clientes atendidas. Com certeza, o casal DL hoje vai vir contar a história de sucesso, de como saiu de dentro de um quarto para um salão de nome. Gente, um salão de peso em Santana. Com vocês, casal DL. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Nossa, gente, com uma introdução dessa. Fiquei até emocionado. Não, mas é para se Passa emocionar. um filme na cabeça, né? É para se emocionar e inspirar, né, novas pessoas. Porque quem vê hoje não imagina o que já passaram, Sim, né? De exatamente. onde saíram, como saíram, né? Coisas que tiveram que abrir mão para hoje ter o salão que vocês tiveram. Acompanhei a reforma de vocês. Antes mesmo de ter o podcast, eu tava acompanhando a reforma deles, eles fazendo legal. com carinho. Várias Mudanças, o jardim de lá de fora. Sim, nossa, cada coisa, verdade. Cada detalhezinho que eles pensaram. Então se apresenta, conta aí um pouquinho da história de vocês. Vamos lá, eu sou o Douglas Fausto, cabeleireiro e maquiador há 19 anos. Comecei bem novinho, bem cedinho. E eu falo 19 anos porque foi a partir da onde eu fiz o curso, tá? Porque eu comecei Sim. até antes mesmo, desmontando o penteado da minha mãe, montando o penteado. E é isso. Eu sou o Lucas, tô 15 anos na área já, junto com o Douglas nessa trajetória com o Douglas. Somos da Zona Norte, especialista em loiros, né, amor? Exato. É isso. Que legal. Gente, que bacana. E como é que foi, assim, vocês começarem aí no quartinho, que esse é o que é o legal, né? Porque quem quer empreender, às vezes a pessoa quer começar grande. Sim. E quem nasce grande, a gente já sabe que é monstro. E vocês foram corajosos de ir lá começar pequeno, no quartinho, juntaram a ideia aí, o amor por cabelo e montaram aí num quartinho. Como é que foi isso? Foi bem legal esse início aí, e difícil também, Muito. né? Mas a gente começou a se relacionar e logo em seguida a gente já começou a atender nesse quartinho dessa casa que a gente alugou. E ali foi tomando uma proporção muito grande, não cabia mais ninguém dentro da casa. Não tinha mais espaço, era cliente na Imagina. cozinha, na sala, no banheiro. Era. Nossa, E não tava gente. comportando mais, né? Exatamente, foi bem legal, foi bem legal. Aí foi onde a gente percebeu que a gente precisava ir para um espaço um pouco maior, mais aconchegante, específico para Para atender. atendimento, né? E aí nós fomos para Santana. Que legal. E assim, você já era cabeleireiro, Lucas, quando conheceu o Douglas? Já era Já cabeleireiro. era cabeleireiro, né? Sim. Então vocês juntaram, né, a Sim. paixão de vocês pra atender em casa e depois montaram o salão. Exato. E como que foi? Vocês tiveram essa ideia assim, vamos começar a atender em casa. Como foi assim, sentado no sofá, comendo uma pipoca? É. A ideia partiu dele. Eu não queria, porque eu tava num salão já bem estabilizado. Eu falei, tem certeza, montar um salão assim, gente? Como assim, se não vir cliente? Ele falou, a gente já tem cliente já. Aí começamos a atender de domingo, né? Domingo e segunda, algumas clientes. Depois começou a encher. Eu falei, vou ter que sair de lá pra te ajudar. Porque eu também trabalhava em outro espaço e ele também trabalhava em um salão. E a gente atendia em casa nos dias de Nas folga. folgas. Isso. Aí começou a encher demais a agenda. Então eu precisei sair primeiro, aí eu saí primeiro e depois ele saiu para poder a gente continuar esse sonho aí juntos. Ai, que Gente. legal. E a formação desse nome, DL Oficial das Loiras, né? Porque os dois são Sim. especialistas em loira. Isso. Os dois. É DLL Oficina das Loiras. Douglas, Lucas e Loiras. E loiras. Isso. Ai, que legal. Adorei. Eu imaginei também o L, o último L, eu falei, deve ser de loiro. De loiras. Só pode, né? É, o que mais tem ali no perfil, né? a loira. Exato. A gente tomou uma paixão muito grande pelo loiro, justamente pelo fato de que existe uma grande dificuldade da mulherada cuidar do loiro, Sim. né? E a gente é muito ligado a tratamento, a cronograma capilar. Então, essa paixão é de ver esses cabelos recuperados, esses cabelos saudáveis, vivos, aquele loiro bonito. Aí veio daí. É, porque uma coisa é ter um loiro, né? Outra coisa é ter um loiro que balança, Tem com brilho, vida, com né? saúde. Ter o loiro, né? E assim, a dificuldade maior, acredito que vocês enfrentam por aí, né? A expectativa e realidade das loiras, né? Exato. Porque faz progressiva de chuveiro que muitas blogueirinhas oferecem lá, Exatamente. que não tem formação nenhuma, e aí vai lá, tá paga pra fazer.
a propaganda. Aí faz a propaganda do chuveiro, 10 minutos, seu cabelo tá liso. Passou no chuveiro, 10 minutos, não precisa de ninguém. Verdade. Só você e o produto. Aí quando chega no salão de cabeleireiro, o sonho você acaba, né? Sem Exatamente, é contar aquela reprovada. fotinha do inteligência artificial, né? Que você tem que... Ela Tudo quer é. aquilo. Ela quer aquilo. Como é que vocês lidam com isso, Exatamente. gente? Olha, eu vou contar pra vocês que eu sou muito sincero. Eu acho que esse... É esse- demais. Esse é uma qualidade e um defeito defeito. também, É. digamos assim. Porque não passa no teste, amor, não vou passar a mão na cabeça, eu vou falar, vai ter que mudar os produtos que tá usando em casa, tem que ter uma rotina diferente, né? Porque quando você faz um loiro, você tá entregando ali, costumo usar essa frase, você entrega uma Ferrari na mão dela. Sim. Ela vai ficar cuidando que nem um Fusquinha? Não dá, né? dá. Não rola. Importa, né? Então tem que mudar toda essa rotina aí de cuidados em casa também. Sim. Verdade. E a progressiva de chuveiro, jamais. Sem Jamais. chance. Não, eu tenho uma experiência que eu contei pra ele. Uma vez chegou uma cliente no salão É. pra ver se dava jeito no cabelo, que ela fez uma de chuveiro dessa em casa. Só que ela chegou com o loiro na cintura, segurando aqui, ó, o loiro. Falei, mulher, o que aconteceu? Ela, menina, vê se dá jeito no meu cabelo. O cabelo tava caindo. Onde tava a raiz crescida, ficou. Mas o loiro caindo um por um. Progressiva de chuveiro. E fora a chapinha, né? Fora a Elas chapinha. são- Aí teve que fazer um pix no cabelo dela. Perdeu todo o loirão. É, eu passava E ficou maquininha, linda, né? E ficou É. linda, Já maravilhosa. pra porque eu aprender. arraso no pixel, né? Mas eu ia passar a maquininha, falar, olha, linda, vamos lá fazer um corte assim, muito despojado, que você não vai Foi o precisar que nem eu fiz, limpar. amiga. Foi maravilhoso. Você não vai precisar nem pentear, maquininha zero e colocar uma música de fundo. Tan, dan, dan, dan. É, gente, é complicado. E hoje, vocês já caíram a realidade de vocês da proporção que isso tomou, da brincadeirinha, vamos dizer assim, né? De atender dentro do quarto e a proporção do salão de vocês hoje. Já caiu a ficha ou ainda tá caindo aos Ainda- poucos? acho que Aos aos pouquinhos. poucos, Tá né? acontecendo, Às vezes, né? ó, que nem essa semana a gente tava num farol. Aí parou um carro do lado da gente. Eu nunca ando com o vidro aberto, gente. Eu sempre ando com o vidro fechado. Mas neste dia eu estava com o vidro aberto. Aí a gente tava de vidro aberto e uma mulher no carro assim do lado abriu o vidro, olhou, aí fechou o vidro de novo. Aí ela abriu o vidro, abriu de novo, olhou. Aí tipo, oi, vocês são do DLL, né? Então, ai, qualquer dia eu vou lá fazer o cabelo com vocês. legal, Então, falei, que gente. legal. Aí nesses momentos que a gente A gente fica percebe. pensando assim, né? Nossa. Estamos sendo como- conhecidos já, exato, né? Exato. Sim, mas vocês fazem um trabalho incrível, né, no Instagram, que hoje em dia o Instagram é a ferramenta Sim. do cabeleireiro, de Verdade. todos os profissionais que mexe com pessoas, com tudo, né, gente? Exato. Hoje, a fundamental é o Instagram. Você quer saber, eu vou cortar um cabelo, vai no Instagram, vai no Google. Hoje a internet tá aí para isso. E vocês fazem um trabalho muito legal no Instagram. Então, Sim. por isso que vai ser conhecido mais e mais e mais e mais ainda. Isso é só o começo, né? Ai, amém. Mas aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado, agora tá muito real, Sim. né? Na É. vida de todo mundo em relação à internet. A internet veio com esse boom aí que a gente tem que acompanhar. E é todo dia. Se a gente não grava, Tem que ter uma reflete na constância, né? agenda. Tem que ter tem uma que constância. E as clientes esperam ver o que você vai Esperam, dizer, o que você tá exato. fazendo. E a gente marca mais cliente quando a gente grava, tipo, um stories, fazendo uma comida. Que Elas legal. marcam Elas assim. gostam de saber o que a gente tá sim. Mas fazendo, gostam né? É dessa muito conexão, legal. Uma É, vez eu postei fiz um vlog, né? Eu falei, hoje eu vou fazer um vlog do dia inteiro. Então eu peguei Ah, minha que legal. rotina do dia inteiro e comecei a fazer o dia inteiro rolando ali. Meu, as clientes adoram. E todo mundo vem, meu, que legal, é assim sua rotina, você faz isso e isso, eu não sabia, Mas que é. demais. Elas adoram saber o que a gente tá fazendo. Gostam. É. Elas querem conhecer. Querem conhecer. Quem é que tá colocando a mão na cabeça delas. Não só o profissional, mas a Uhum. pessoa em si, né? Através do profissional. sim, eles querem conhecer. As clientes hoje em dia, elas não estão mais para aquele antes e depois. Não. Não. Aqueles vídeos editados, elaborados, que você vai lá, É. tira a cliente da cadeira com um passe de mágica, joga ela no sofá e depois tira o Não, elas não Não. querem mais isso. Elas querem um cabelo finalizado, elas querem entrar no Instagram de vocês, ver o trabalho de vocês, quem são vocês, É. Aham. e como vocês trabalham no dia a dia e como vocês comportam no seu dia a dia. É. Elas não querem mais aqueles vídeos Elas editados. querem algo real, né? É, Não é mais. E tem muitos cabeleireiros ainda que tá ainda no antes e depois, antes e depois. Uhum. Igual eu mesmo, se eu vou entrar num perfil de um cabeleireiro, eu quero ver o rosto do cabeleireiro, Exato. porque você já entra... Tem gente que nem a aparece, fo- só vê cabelo, né? Você já entra, a foto de perfil já é um cabelo.
Exatamente. O cabelo de uma mulher de costa, aquele loiro bafônico, aquele loiro perolado. Já não vende a imagem, né? Aí já tem a foto do cabelo. Aí você entra, só tem cabelo. Vídeo de cabelo. E aí não tem um rosto, não tem nada. Ah, mas é o perfil profissional. Sim, profissional. Mas como que eu vou agendar o meu horário? Tem que se eu não saber sei quem nem é. quem Verdade. Exato. Aí eu vou chegar no salão, eu vim cortar meu cabelo com o nome e tal. Aí pode vir qualquer um, porque eu não sei quem é. Exatamente. Então, tem que fazer essa conexão com as clientes, sim. O perfil de vocês é muito engajado, é muito da hora. E tem que ser, gente. A gente tá vivendo a realidade de inteligência artificial, de conexão com a internet. As pessoas consomem muito internet hoje em dia. Muito, o tempo Bastante, todo. E a gente tem que evoluir. Tem cabeleireiro que não evolui e estão ficando para trás. Tá É ficando para verdade. trás porque a internet, ela tanto te levanta quanto te destrói. Se você não acompanhar ela, não saber usar, Você fica pra trás. Fica pra trás. Fica É. para trás. E, meninos, uma coisa que eu achei legal é a maneira como vocês cresceram. Gente, isso é impactante para qualquer um que quer empreender e sonha. Falar, eu vou começar só com isso. É possível. Vocês são a prova de que é possível. Sim. E eu dei uma olhadinha no Instagram, eu vi lá que vocês dão alguns tópicos de 3 dicas para quem quer empreender. O que não pode faltar para o empreendedor. E eu queria que vocês compartilhassem isso, porque eu tenho certeza que teve dificuldades no caminho, teve superação no caminho, teve vontade de desistir no caminho e vocês deram a volta por cima de tudo isso. Hoje são essa potência que vocês são. Então, eu queria que vocês dessem aí 3 dicas aí que tá no coração de vocês. Olha, primeiramente, Deus na frente, tá? Se não tiver ele, não vai mesmo. Então, assim, gratidão o tempo todo àquele lá de cima, porque ele que realmente faz tudo acontecer Sim. na vida da gente. Segundo, é ter foco. Você tem que ter foco. O foco Se é... reinventar, né, o tempo inteiro. Exatamente. O tempo todo ali com foco em aprender o tempo todo. Eu falo que a gente está nesse espaço 6 anos. 6 para 7 anos. E nesse tempo todo, todos os dias é um aprendizado, gente. Se eu falar para vocês que sempre a mesma coisa, tem um beabá certinho ali, é mentira, porque todos os dias tem alguma É algo coisa. novo. Todo Verdade. dia é algo novo. Não só no quesito cabelo, mas sim no Sim. empreender mesmo, Sim. sabe? Dificuldade Todo do dia, né? exato. Todo dia você tem que aprender alguma coisa. Eu demorei um tempo ainda, porque eu que faço a parte de administrativo e financeiro do salão. Eu demorei um tempo para conseguir colocar isso realmente em ordem, sabe? Respeitar aquilo ali Sim. de uma Processo, forma né? como uma empresa realmente. Então, mas porque você é um processo, você vai aprendendo a cada dia. Então, essa também é uma dificuldade que com certeza todo mundo vai enfrentar. Mas tem que ter foco e disciplina nessa parte financeira também. Ah, é verdade. Muitos cabeleireiros não têm, né? Essa parte Não. da financeira. E a Disciplina disciplina? e o foco, geralmente até tem, mas financeira não. Porque, tipo assim, às vezes, eu falo por mim, gente, às vezes eu já gasto o dinheiro que tá na agenda. A cliente nem veio, Já somei, posso gastar. eu já somei e eu já quero gastar. E muitas das vezes, igual todo mundo fala assim, minha agenda tá cheia, fica feliz. Muitas das vezes que a agenda é cheia, 3, 4 clientes não vêm. É verdade. Eu Acontece. sempre gostei de trabalhar com a agenda mediana, não cheia, porque ali eu consigo fazer um encaixe que aparece de última hora do que a agenda cheia, porque tem cliente que segura horário e não E vem. não vai. E essa Sabe? parte de disciplina financeira é muito importante para qualquer área, Gente, é muito importante você ter uma disciplina, você saber como você vai gastar, como que você quer. Igual vocês passaram por uma reforma, acredito eu que 1 ano e meio, mais ou menos. Não, amigo. Sim, essa reforma. Na verdade, nunca tem fim a reforma. A gente sempre tá inventando alguma coisa. A gente, quando finaliza uma acabando coisa, agora, né? Pelo agora amor a de gente Deus, vai parar. chega. Mas a gente, sempre quando finaliza alguma coisa, a gente inventa outra coisa. Aí começa a mudar de novo. Mas já tem uns 2 anos e pouquinho. Uns 2 já. anos. Porque a que cada acompanham. momento a gente vai fazendo uma coisa. A gente, justamente isso, a disciplina financeira. A gente não pode dar um passo maior do que a nossa perna, pensando que vai dar. Não, vamos com calma, vamos fazer isso aqui primeiro, vamos fazer aquilo ali primeiro. E assim por diante. É um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. E vocês sempre pensaram, né, em ser dono de salões? Ou se essa ideia surgiu assim, sabe? Eu sempre tive essa vontade. De ser- Eu sempre tive essa sim. vontade. Eu, na verdade, gente, eu trabalhei em 2 salões só, antes de ter o legal. nosso, né? Eu fiquei, eu acho que 3 a 4 anos. Acho que foi isso.
Aí eu já tive um antes, um meu, que não deu certo por conta de não ter Disciplina. foco nessa parte financeira também. Acabei não andando com ele pra frente, mas em seguida fui trabalhar nesse salão que eu fiquei uns 3 a 4 anos. Quando eu saí desse, fui pra esse segundo, que foi um spa muito legal, foi uma experiência muito boa. E aí, a partir dali, eu conheci o Lucas, aí a gente já começou a empreender. Então, assim, mas sempre foi a minha vontade, porque eu via muito erro Sim. na mão dos outros, assim, sabe, sobre isso. Então, aí eu comecei a querer, quero abrir o meu, quero fazer Sim. da minha forma. Ah, que legal. E Isso. por você ter quebrado uma vez e ter se levantado e trabalhar, ver as experiências de outro que estava errado, te ajudou a consertar ali, que A na hora de você consertar. empreender, você já sabia o que Exatamente. não fazer. Exatamente. Né? diferente. Isso é muito bom. Por isso que a gente aprende todo dia. E você também já tinha essa vontade, Lucas, ou foi puxado por Não, ele? nunca tive vontade, não. O Douglas falou, vamos lá, você Não. vai e sim. Trabalhei em vai alguns tá querendo salões já, sim. aqui em São Bernardo, inclusive, antes de ir pra São Paulo. Mas nunca foi meu sonho, não. É. Mas eu embarquei no sonho dele, acabei gostando também. Mas no começo eu não queria. Que loucura é Tava essa? com Você medo de salão sair da pra quê? estabilidade. É. Salão Mas foi pra bom. quê, gente? É só chegar, fazer meu trabalho e ir embora. Exato. Nossa, meu Deus do céu, agora é um monte de coisa. Gente, eu vi que vocês foram premiados. Sim, Já lá no fomos Instagram de também. vocês. Conta essa Sim. história da premiação pra Já gente. fomos. Tesoura de Ouro 2023. Acho que foi. 2023, eu acho. Não lembro muito bem. Foi muito legal, foi muito legal. Foi uma experiência muito gratificante Sim. receber esse convite. Vocês participaram ali de algum concurso, algum evento? Teve algum palco, alguma coisa assim? Não? Como é que foi? Não, nós só recebemos o prêmio mesmo. Que legal. A gente foi convidado, dentre outros cabeleireiros também, para receber as premiações. Ah, que Olha, legal, que gente. top. Olha só isso, sendo reconhecido e recebendo um prêmio. Imagina eu acordar de manhã, Ah, que um delícia, prêmio o troféuzinho chegando. ali. O prêmio chegando. Olha, Marcos, o prêmio tá aí, ó. Ai, que Não é? gente, deve ser uma felicidade muito grande. Sim. É gostoso. E hoje no salão de vocês estão em quantos profissionais ali dentro? Em 6 pessoas 6. total. 6 pessoas de cabeleireiro, só vocês dois. Só nós. Não, temos mais uma parceira. Isso. Certo. E aí, então, são 3 cabeleireiros, né, Isso. com vocês. E o restante é profissional de estética, manicure. Nós temos uma manicure e copeira. Ah, que legal. A área de estética ainda vocês não... Não temos. Eu deixo pela clínica da minha irmã. Minha irmã tem uma clínica também de ozonioterapia e a parte de estética. E ela também. pertinho também, né? E ela na Ah, que rua legal. também. É com ela. Pertinho. Ah, que legal. Ó, daqui uns dias vocês podem unir, né? Aumentar ainda mais ainda os salões e Quando trazer... não der mais pra reformar, tem que aumentar esse salão. Ai, meu Deus. Aí eu confesso que eu não tenho vontade de sair dali, de onde eu tô. Ah, mas de- Deus não, empurra, mas de sabia? verdade. A gente vai crescendo num nível que é você empurrado. Pior é que mas é a verdade. gente vê isso também. Mas eu gosto tanto daquele ponto, gente. Se soubesse. Ah, mas Deus vai preparar. É. Se for da vontade de Se for Deus, Deus, ele vai preparar Nunca diga nunca. um que você vai olhar e falar assim, meu Deus, é aqui mesmo. Aí o meu achadinho, é Sim, esse que é feito pra mim. Que legal. A gente se conecta, né, com os clientes Sim. locais, com o Exato. local, A você região. familiariza Exato. tudo com a região. Exato. Até porque vocês criaram um nome ali, né? Sim, Todo mundo exatamente, sabe quem exatamente. são E a gente vocês. tá no coração de Santana, né? É maravilhoso. Sim, A gente tá numa um esquina ponto bem, maravilhosa. bem estratégico, né? O ponto de Sim, vocês. sim. É bem legal. E me conta, a que eu fiquei apaixonado foi com o Jardim de Fora. Deu muito trabalho pra montar aquele jardim? Olha. Eu não, Aquele jardim apareceu do nada, né? eu não tive trabalho nenhum, no caso. Porque a porta era de um lado e você mudou pro outro lado, É. não foi a porta. A Era uma gente escada trocou ali, né? Sim. A gente trocou a porta de Isso. lugar e aí fizemos um jardim onde era uma escada. Fechamos a escada e colocamos Uau. terra e virou jardim. Tô vendo que tem muita ideia aqui pra reforma é ele, né? Eu tenho ideias pra reforma. Eu sou bem Que perturbadinho. bacana. O Lucas só vai embarcando. Eu só vou vai. indo junto. Vai topando a ideia. É tipo isso. Ai, só vai embarcando. Tá bom, vai. Pode Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos indo, vamos seguindo. E qual foi o momento mais marcante de vocês, assim, fazendo um loiro? Alguém que chegou sonhando fazer aquele loiro com vocês, que marcou a história? Eu acho que um dia marcante, a gente tava no salão e chegou uma moça. E ela tinha, na época, acho que era R$150 pra fazer o cabelo, corte, coloração, tudo que ela tinha que fazer. E aí a gente falou, nossa, mas como assim? Só esse valor? Ela falou, tenho isso. Aí a gente fez o cabelo dela. E aí ela ia começar um emprego, ela sofria abuso do marido, ele expulsou ela de casa, e ela tinha uma entrevista, e ela era professora, e não tinha como ela começar a trabalhar nessa escola. Ela fez a entrevista, e a dona da escola falou que ela estava muito velha, acabada. E ela entrou no Nossa. salão para Gente. fazer a transformação, e não Pode. tinha dinheiro para fazer, na verdade, né? É. Era uma coisa assim, não foi isso? Era isso. Aí a gente fez o cabelo dela, e ela chorou muito, ficou muito...
Até cliente nosso até hoje, né? É, cliente nosso. Ah, com certeza, Beijo, né? Solange. E foi bem tocante, né? Foi. A gente convive É. com muitas histórias assim, né, gente? Vocês também têm Sim. essas coisas. Sim. Os reinícios, né, dessas mulheres que passam na nossa cadeira é surreal. Então é bem gratificante quando a gente atende pessoas assim. Ah, é legal e marca mesmo, né? Porque às vezes, igual eu falo, eu faço muita transformação com corte, coloração. E às vezes elas vêm mesmo. Eu pego muitas mulheres que se perderam no caminho de quem são. Sim. Porque viram mãe, aí começa a cuidar do filho, cuidar da casa, do marido, e esquece de si. E aí eu peguei uma cliente e falou pra mim esse dia, Sandra, eu vim aqui, tive filho, já tem 1 ano, minha filha já tá com 1 ano. Eu não sei mais quem eu sou, não tenho identidade, olha, meu visual está horrível, eu preciso de uma luz. E é muito gostoso quando você vai lá, atinge o objetivo, né? Eu sou visagista, Sim. então você consegue ali formar um visual pra pessoa e ela te deixa trabalhar e você Ela vai se lá, entrega, né? se Você sabe o que entrega, vai põe na fazer. sua mão, deixa você fazer. Quando você mostra ela se emocionar, porque se encontrou de volta, isso é maravilhoso. É incrível. Falo, não gente, tem, não tem dinheiro que pague. não tem dinheiro É que pague. É maravilhoso. muito bom, porque aí você fala, esse é o fruto do meu trabalho. E assim, meninos, no salão de vocês, né? Acredito que já passou pela cabeça de vocês pela dificuldade, que não é fácil, gente, ter um salão de cabeleireiro. Eu não tenho, mas acredito que não seja fácil pra vocês. Já passou algum momento na cabeça de vocês, tipo, não, vamos fechar, ou abrir um menor, não tô dando conta? Já passou, assim, na cabeça de algum de vocês? Eu acho que passou na pandemia, né? Já anunciou tudo. Não Na foi? pandemia. Não, mas a gente tem esses momentos todo dia, tá, gente? Sempre Eu vou tem, falar, né? A sempre gente tem, Sempre tem. É todo dia que a gente pensa isso. Chega disso. Quer mais? Não quero mais. Mas, na verdade, aí a gente lembra que é um sonho realmente estar ali, vivendo aquilo. Eu lembro da primeira vez quando a gente pegou a chave desse ponto que a gente tá e eu não acreditava naquilo, né? Eu falava, meu Deus do céu, como isso aconteceu? Gente, quando a gente abriu esse salão, eu tinha 10 mil reais. Eu tinha 10 mil reais. E que um não era sonho. nada. E um sonho. E um sonho. E um sonho. sonho. Real. E então foi assim, uma loucura que aconteceu, Deus ajudou e tudo mais, a gente conseguiu. Inauguramos no dia 1º de agosto de 2019. Isso. Um ano antes da pandemia, gente. Um ano antes da pandemia. Inclusive, quando ele Meu pegou a Deus. chave... Agosto. Meses de 2019. antes. Meses antes. 6 Meses. meses. 6, 7 meses antes. Meu Deus do céu. E quando ele pegou a chave, ele não tinha R$1, tá? Porque a gente gastou 10 dinheiro mil com foi os móveis. Os móveis, a gente... É verdade. E Não, aí, os 10 mil a gente comprou tudo em móveis. E não tinha legal. mais dinheiro pra dar depósito. A nem ideia nada do é, tipo. vou trabalhar, o dinheiro vai Não, entrar. e o pior, precisava de um ponto que tinha noiva marcada já. Com spa e tudo, o dia da noiva. A gente não tinha dinheiro nem pro depósito desse Vocês são imóvel. abusados, né, gente? Não tinha. E aí aconteceu, a gente conseguiu, Deus preparou, né, lá na imobiliária e tudo mais. A gente entrou lá sem depósito nenhum. No dia que eu fui, falei, ó, preciso começar a trabalhar, preciso do imóvel, o cara me entregou a chave no mesmo dia. Eu cheguei E com a o chave en- em casa. E o engraçado é que eu passei de carro e vi o ponto. Falei, Douglas, olha aquele ponto que lindo. Porque o meu sonho sempre vai ter um salão de vidro. Sim. Pra mim trabalhar e aquele visual de fora, Ai, aberto. é muito legal. Aí eu falei, nossa, que ponto lindo. Eu falei, tá louco, deve ser uns 10. Vamos lá ver, liga lá. Eu vou lá. Aí marcou e chegou com a chave na mão. Simples Que assim. legal. Olha a conexão, como é que é. Vocês viram, idealizaram e acreditaram, né? Exatamente. Porque tem muita gente que idealiza, quer, mas não vai atrás. Sempre fala assim, ai, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Mas ele fala, faça a sua parte. É, dá o Exatamente, primeiro que eu vou te passo, ajudar. E né? eu vou te Exatamente. ajudar. Não adianta você ficar sentado no sofá, não. Esperando cair no colo. É, não Aparecem vai várias mais. coisas e você não toma uma atitude, né? Exatamente. Diversas oportunidades você não se move, você precisa se movimentar. A fé move montanhas, com Sim. certeza, não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que ir atrás Tem que também. Se mexer, né? Tem que começar a subir a montanha. Não pra grava poder- story não pra ver. Não faça story, não faça reels, não faça... É isso. Exato. Porque a gente não é mais só cabeleireiro, né, gente? Não, meu Agora é filho. tudo. A gente é videomaker, a gente é editor de Fotógrafo, vídeo. dançarino. tudo. dançarino, Exato. Mas o look le- do dia. Look do né? dia. Exatamente. Mas o legal do Instagram de vocês, gente, é que assim, vocês são autênticos, vocês são vocês, né? Que é uma frase que eu sempre costumo falar. Quem não é de verdade tem prazo de validade. É verdade. É verdade. E vocês não estão ali, tipo, vendo os engajamentos, a trend é dançar, só fica dançando. Não, vocês são vocês. Se tiver que dançar, vocês vão dançar do modo de vocês. Sim. Se tiver que gravar o antes e depois, vai gravar do modo de vocês. E isso é muito legal, vocês estão trabalhando com a verdade. Vocês não estão pegando um personagem e criando um personagem Sim. pra Não. pra atender suas clientes. Porque eu acho que é muito frustrante, gente, chegar no salão
idealizando um profissional quando chega lá é totalmente É Não é diferente. nada outro, disso, É né? verdade, é verdade. Não, o que a gente tá sendo aqui, a gente é no dia a dia, a gente é com elas no salão. Óbvio que fala um pouquinho mais de besteira. É, Fala, Ali na intimidade, é óbvio. fala, mas a gente é a gente mesmo. E ainda mais com aquela cliente, né? Que você tem mais Mais liberdade. íntima, né? Exatamente. Que ela também adora o forfé, adora a Exato. bagunça. São muitas, né? É. Oh, Deus. A gente fala Sábado. que as clientes da gente é o nosso perfil, né? Se a gente é bagunceira, a gente vai ter uma cliente mais bagunceira. É verdade. Agora, se for uma cliente mais Gente, recatada... tem tudo que é mais... perfil de cliente. Mas Acho que eu sou um pouquinho de tudo. Eu sou um camaleão. É um camaleão. É verdade. É um camaleão. É Sandra Machado de várias... Mas então, e aí vocês abriram. Teve esse tempo pra atender essa noiva que já tava fechado. É, E ó, veio a pandemia. Dia 1º de agosto a gente abriu. Aí a gente já tinha mechas marcadas no dia 1º de agosto. E isso, um mês antes, a gente fez o salão em um mês. Um mês antes, eu já tinha marcado essa cliente pro dia 1º de agosto pra ir atender nesse E salão. não podia perder ela, tá? E não podia. É, porque não tava podia. contando. Não podia. Eu tava contando já com aquele dinheiro também nessa época. Gastando dinheiro Tá da venda. Exatamente. Aí a gente conseguiu, em um mês, montamos todo o salão. E aí atendemos essa cliente no dia 1º de agosto. Aí a gente já tinha manicure trabalhando com a gente. Só que não tinha um esmalte. O dinheiro que a gente... Compramos esmalte. O dinheiro que a gente recebeu dessas mechas, dessa cliente, a gente desceu e comprou esmaltes para as manicure começar a trabalhar. Gente do céu. Foi assim. Que loucura. E quando entrou a pandemia? Qual foi? Quando entrou a pandemia. Desespero bateu. Foi Gente, a loucura, né? foi uma doideira. Vários boletos. Foi uma doideira, vários boletos, várias coisas. Ó, pra vocês terem noção, acho que tinha uns 15 dias antes de entrar, de fechar tudo, eu tinha acabado de fazer o motor do meu carro. Nossa. Feito no cheque. Que dó. Um dos boletos que tinha que pagar era esse. E não tinha dinheiro. Não tinha o que Acredito. fazer. Não tinha o que fazer. E foi Deus também pra gente continuar nesse espaço. Porque logo que a gente falou que não ia ter dinheiro pra pagar o aluguel, o dono era um senhorzinho. E aí ele falou, então, entrega. Não vai ter entrega. Aí eu falei, meu Deus do Não céu. posso entregar. Entregar Sério meu sonho, mesmo? né? Nossa. Mas não deu uma semana. O velho morreu de Covid. Que dó, gente. Aí eu fiz... Males que vem pra bem, gente. A males Aí que eu vem pra bem. Aí o filho assumiu e falou, não, pode ficar aí até acabar a pandemia sem pagar o aluguel. Que legal. Aí a gente Que legal. conseguiu ficar. Obrigado, Covid, por alguma... Gente, Foi babado. Mas ele viveu bastante. meu bem, né? Ele já era um Descansou, era um senhorzinho, ele descansou. senhorzinho. Não, Ele já não tava pensando direito. eu já não tinha coração, Querendo gente. pegar de volta da pandemia. Desculpa. não. Mas desculpa, ele não teve empatia, né, gente? Porque era um Foi- momento nossa, delicado gente. pro Pra todo mundo. Claro que Não é nem foi. pro brasileiro, é pro mundo Todo. inteiro. Exatamente. Foi um momento. Na pandemia, eu não tinha, era só o meu apartamento e meu sonho. Sim. Então, assim, o apartamento financiado. Vocês tiveram que. Entrega o salão de vocês. Aham. Era um sonho que ali ia se acabar. E no meu caso, que eu já tinha pagado muitas parcelas, Ia perder Ia algo perder, assim. e eu perdi. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu comecei a chorar que nem criança, eu sentava no chão e chorava. É. Porque eu já não estava trabalhando no salão de cabeleireiro, eu tinha dado uma pausa, estava trabalhando com eventos. E aí eu só vendo os boletos caíram, Chegando. o boleto chegando, e os eventos foram cancelados. Foi a primeira área que fechou. Foi eventos, depois foi salão de beleza, salão. foi essas coisas. Então, assim, gente, eu imaginei, não teve a empatia. Não teve a empatia de chegar e falar, olha, peraí, vamos renegociar. Vocês conseguem pagar pelo menos uma parte na semana? Exato, É. alguma coisa assim. É, facilitar, né? Embora Fazer- que era impossível também, tá? Porque o salão é todo de vidro, como Não tinha nem como trabalhar nem como fechado. trabalhar Não, escondido. tinha. Ah, eu colocava Não tinha. lençol na parede. Nossa, mas eu Sobre cortina, sobre Mas aí cortina. na pandemia, o que a gente fez? A gente começou a abrir um restaurante no iFood e começamos a vender lanche no iFood. Que bacana, Porque- gente. Vocês reinventaram. Exato. ó, Mas isso Se eu aí. tivesse que fazer faxina, amor, eu Tô ia dentro, fazer viu? faxina. Olha o nome dos Certíssimo. lanches. É loira blonde. Bem Lanche iluminado. Você quer um lanche com progressiva, o queijo bem lisinho. Aí uma ideia boa pra Tá quem quer vendo, ó? montar algo voltado pra essa área. Exatamente, pronto. Não copia meu plágio. Isso é plágio. Isso é a ideia.
Mas foi bem difícil, mas a gente se reinventou e conseguimos Isso, continuar. Na pandemia foi um momento delicado, acho que pra todos, né? Sim. Porque era uma coisa que ninguém sabia lidar. Todo mundo era novo. tomado pelo medo, o né? Medo, porque eu Ansiedade, mesmo... né? Porque você não sabe o que é aquilo, o que vai acontecer. Se você pegar, o que acontece com Nossa. você? Se alguém na família vai morrer. Todo Sim. mundo ficou tomado de medo. Sim. E eu na pandemia, como fechou tudo, eu ia pra casa da minha amiga, gente, parecia cena de filme, de verdade mesmo. Eu entrava no trem, aí Vazio. eu com luva no trem, com Máscara. máscara, touca, porque o meu cabelo era grande, e ela falou, não, tem que chegar com touca. Que a mãe da minha melhor Vai que o amiga... vírus pega no cabelo. No né? cabelo. A mãe da minha melhor amiga já era, tipo assim, ela não é idosa, mas ela já tinha 50 e poucos, 57 anos, por aí. Sim, sim. Então, tipo, a gente tinha que ter cuidado. A minha amiga falava, olha, tem que ter cuidado com a minha mãe. Eu falei, tá bom, a mãe não vai pegar nada. Aí, quando eu chegava na porta da casa dela, ela pegava a roupa, eu tirava, eu ficava de cueca na porta do apartamento dela. Ela pegava tudo, a roupa ela jogava dentro da máquina, aí vinha a mãe dela com um borrifador, com álcool, um monte de coisa assim, passava no meu cabelo, O na próprio minha vírus roupa. chega. E aí a gente ficava, aí eu ficava 7 dias na casa dela, porque eu não ficava sozinho em casa, né? Sim. Porque eu morava sozinho, então eu não queria ficar sozinho, que eu falei, eu vou enlouquecer. Não, Eu vou não dá, enlouquecer. né? Porque você começa a pensar nas contas. Não tinha surgido ainda o negócio do auxílio, né? Que o auxílio Sim. foi só, acho que, uma ajuda, né, gente? Porque Foi, não dava. Você Sem tem um padrão consumiria, de né? vida de um valor X. Aí, do nada, você só recebe a gorjeta. E o que você faz? Exatamente. É assustador. Nossa. Foi assustador. A minha saída foi atender em casa. Como minha casa tem um quintal bem grande, uma lavanderia coberta grande, então o pessoal vinha por fora mesmo, atendia lá e de lá ia embora, não passava nem Mas dentro uma de ou outra, casa. né? Porque elas não algumas queriam tinham também. medo, né? Quem Não, queria fazer cabelo também? Só as minhas clientes continuaram trabalhando que foram, Sim. e assim, era uma ou outra. Atendia umas 4 na semana, Aham, 5 é. no máximo. Uma por dia. Uma por dia. Era bem complicado. Foi a E saída. com pós-pandemia com vocês, como que foi? Aí foi a glória, gente. Vou falar que Todo mundo tava não vou descabelada, mentir. cortaram Nossa, franja não em vou mentir, casa, porque tentaram pra gente foi sozinha. Pra gente foi bom depois da pandemia. ótimo. Quando voltou, que a gente pôde abrir, foi glória. alívio, né? Voltou com Foi, tudo, e aí né? a gente voltou Mas com foi aos tudo. poucos, não voltamos... foi? Lembra? Não, foi Foi, aos poucos. né? Voltou, Mas mesmo assim foi bem legal pra gente. E aí a gente começou a atender tudo novamente, começamos a pagar tudo que tava pra trás, a gente começou a se organizar. Por isso que a gente demorou tanto tempo pra conseguir reformar o salão. Sim. Porque a gente abriu e a gente só abriu. Não abriu com, nossa, bonito e tudo mais, etc. Não, a Sim. gente fez o que deu. Sim. Aí entrou a pandemia. Aí quando saiu da pandemia, aí foi onde a gente falou, pô, vamos pagar o que a gente tava devendo. Aí a gente Souberam começou a usar a pagar o que cabeça, tava né? devendo. Aí depois a gente começou a reforma realmente do que a gente queria fazer no espaço, entende? Por isso que a gente acabou, tipo, estamos 6 anos lá, nossa, tem 2 anos que você tá reformando. Sim, mas nesse meio Teve de 2 etapas, anos, né? teve 3 anos de pandemia praticamente, né? Sim, o medo foi- a pandemia, o pós-pandemia foi um pouco mais delicado, porque a gente tinha o medo, eu, por exemplo, eu tinha o Assim, medo o de medo- pegar a Covid. Eu falei, e agora, se eu pegar, o que vai acontecer comigo? Nossa. E eu acho que eu mereço Sim. o troféu, gente, eu peguei 5 vezes. Você pegou Nossa. Covid? Eu nunca peguei. Cinco Eu acho que eu nunca vezes. peguei. Eu Eu acho acho também a não gente sei. nunca pegou. Gente, eu Que a peguei... gente Eu nunca fiquei nem acha, né? ruim, É que a nunca gente me senti acha. mal, eu nunca Eu sei também fazer não. exame, É. então... Eu peguei 5 vezes. E uma das Mas é vezes... porque você tinha medo. Isso que eu ia falar. Era perturbado da pandemia? E uma... Oi? Você era perturbado da pandemia? Não. Metódico, não? Não, pior que não. Às vezes eu tava com a mão na boca e falava, gente, eu não posso. E aí, pra vocês terem ideia, quando surgiu o assunto da pandemia, eu fui pra 25. Eu tinha medo de pegar e, tipo assim, o que será que vai acontecer comigo? E confesso que me derrubou. A primeira vez que eu peguei a Covid foi, eu falei, gente, passou 1 ano pra eu pegar? Porque foi no ano seguinte, quando veio que fechou tudo de novo, né? Que acho que fechou por 1 mês. Aí foi a diva que trabalhava comigo, a esteticista. Me passou uma Tinha que cliente. ser a diva, né? Ela me Ed. passou uma cliente. Aí a cliente, eu tô fazendo uma progressiva no cabelo dela. Ela falou assim: ai, gente, meu marido não pôde vir hoje que ele tinha que fazer a unha, porque ele tava com Covid. Ele testou positivo. Eu só tirei a mão da cabeça dela e falei: oi? Ele testou positivo. Aí eu olhei pra cara da diva, assim, que ela tava na escada, eu lembro como se fosse hoje. Olhei pra cara dela e falei: espero que eu não pegue. Passou uma semana, quando foi fechar de novo, né? Que anunciaram que ia fechar, que ia ser no final de semana, na sexta-feira, Sim. que ia fechar tudo. Eu peguei e comecei a ficar ruim. Eu falei, deve ser rinite. Deve ser rinite. Na quinta-feira eu já peguei minhas coisas e falei, como vai fechar amanhã, eu já não venho amanhã também, já vou embora. Quando foi só chegar em casa, na quinta-feira, começou a me dar falta de ar. Nossa. Começou a dar falta de ar, eu Deus. falei, acho que eu tô com Covid, acho que eu tô com Covid. Aí meu marido falou, não, calma, relaxa, não é assim. Eu falei, é assim, assim, é assim, assim. Aí peguei um negócio de cândida, cheirei, não sentia nada.
peguei o vidro e dei Não aquela sentiu a fungada. cândida, tá com Não Covid. senti, eu falei, é E Covid. grave, é. Aí ele terminou de fazer a janta, eu fui comer, sentia gosto de isopor. Pra mim, tudo que eu tava comendo tinha gosto de isopor. Eu falei, é Covid. Aí começou o desespero. Aí fui pro médico, chegou lá, lotado. Não tinha lugar pra atender ninguém. Não tinha lugar nenhum. Aí eu reclamando falta de ar. E eu ficava assim, puxava e não vinha, puxava e não vinha. O desespero fazia com que a falta de ar aumentava mais ainda. Eu falei, gente, eu vou morrer. Aí o médico pegou e me deu um remédio e falou, não tem como nem te internar, porque não tem espaço. Sua saturação tá baixa, mas não tem espaço. Então vamos fazer o seguinte, você vai tomar esse remédio, você vai sentir sonolência. Dorme o máximo que você conseguir, que aí você vai conseguir respirar, que você não vai estar tão preocupado, ansioso, e aí você vai conseguir respirar. Dormi 3 dias seguidos, só levantava, comia alguma coisa que colocava na minha boca, ia pro banheiro, tomava banho, voltava. Foi assim, até me recuperar. Agora as outras 4 vezes tirei de letra. Aí quando eu vi eu falava, é Covid. Tá bom, vai. Deixa eu deitar. Deixa eu deitar. Vou tomar um remedinho. Mas, gente, foi 5 vezes. Nossa, e a Diva muita também coisa. pegou. A Diva ficou ruim junto comigo, por conta da cliente. Eu achei, assim, uma falta de respeito, né, a cliente fazer Claro, isso. foi. Porque se o marido testou positivo, vai fazer um exame, não coloca outra vida em risco. Exatamente. Já pensou se eu tivesse alguma comodidade? Por mais que eu esteja com máscara, com todos os equipamentos, né? Que era uma cliente por vez que a gente tinha que atender. Sim. Distanciamento de 1 metro, Um 1 metro, metro. É. Então, assim, ela foi um pouco imprudente, ela não pensou no próximo. Se eu tivesse morrido, eu ia puxar a perna dela. Eu ia voltar pra pegar. Eu ia voltar, eu ia perturbar ela todo dia, ela ia me perturbar. Ela ia estar dormindo, o prato caindo. Do lado dela. Isso aqui nem o Ghost. Gasparzinho do mal. Não é? Ia ser, gente, ia ser terrível. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês são especialistas em loiros. Vocês em algum momento criaram uma técnica, assim, ó, juntei tudo que eu conheço e criei a minha técnica. O tempo todo a gente tem que fazer isso, Tá né? fazendo o tempo O todo. tempo todo. A gente costuma sempre estar fazendo curso, né? Pra Sim. se reinventar e aprender e tudo mais. E aí a gente pega uma dica ali, uma dica daqui, e vai unindo e vai montando, montando. Exato. A gente gosta bastante de Que legal. curso. Dar curso faz parte da ideia de vocês ou não? A gente já deu. Já curso. deu? Já. Hoje em dia, se algum cabeleireiro procura ou uma cabeleireira procura, a gente dá curso VIP. Mas workshop, por agora, eu não penso nisso, não. 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 E vocês já participaram de um evento também, né? Que foi lá de Expo Noivas. Sim. Como é que foi fazer esse evento? Você fez maquiagem, fez cabelo? Como é que foi? Foi o Expo Noivas. É, Vex por noiva. Mas a gente também já fez Beauty Fair também. Beauty já. Fair Já, também? eu fiz Já. palco Já. da Beauty Fair e a Expo Noivas também. Que legal. Na Expo Noivas eu fiz uma noiva mesmo. Eu fiz o penteado Produção, e a né? make A produção dela. do penteado e da make. Isso, que ela Que ia show desfilar. de bola. E na Beauty Fair a gente já fez cabelo no palco também. Loiros. Sim. Isso. Loiros. E esses eventos que você fez na Beauty Fair, na Expo Noiva, foi através do salão de vocês ou foi uma parceria com outros salões? Na Expo, na Beauty Fair, nós fomos convidados por uma marca. Aí a gente fez um cabelo com essa marca no palco. Isso. E na Expo Noivas foi uma marca também, né? Foi uma marca também de vestidos. Uma marca de vestidos. É. Ah, que legal. É que eu sempre vejo, né, quando eu vou na Beauty Fair, eu sempre vejo os salões que fazem parceria, né? Sim. A collab, chama um Sim. cabeleireiro, Sim. ou é cabeleireiros dos salões dele mesmo, com o vestido de fulano, com as joias de Sim. ciclano, pra poder vender ali a imagem, né? Sim. É bem legal. Pra vocês foram interessante, né, fazer isso, porque como vocês estão em São Paulo, então é mais fácil, né, que Gente, geralmente... a gente tá do lado da Expo. Da Expo, né? Bem pertinho. É pertíssimo, 10 minutos. É bem perto. E até para atrair cliente para vocês, né? Sim, sim. Porque, é bem igual, legal. nós que estamos aqui no ABC, muitos casais vão de São Paulo. O povo do ABC geralmente não vão na Expo Center Norte É, para verdade. poder Difícil. fazer essas coisas. É muito verdade. complicado. Então a gente vai só mesmo para mostrar nosso É uma trabalho. visibilidade legal, sim. A gente sempre tá indo pra poder... Ah, E é dá, legal. né? isso Porque é- o foco é esse. Vocês estão ali crescendo no Instagram, crescendo em cliente. Então tem que participar mesmo, Sim. aceitar esses convites para poder estourar mesmo Sim, no sim. mundo. E vocês sempre tiveram essa desenvoltura pro Instagram? Ou tiveram que ir aí se adaptando, perdendo a vergonha, o medo?
Eu acho que não, né? O Lucas é mais travado. Era mais o Douglas, né? Era sempre mais eu. Era. Mas a gente começou antes do Instagram, tá? A gente começou Já no gravava. Facebook. Já gravava. Quando a gente começou era no Facebook. A gente fazia live no Live. Facebook. Muita Que live no legal. Facebook. Olha, eles começaram Foi com assim. iPhone, porque o Facebook só liberava live. Ai, começaram bem. Você sabe que eu não tinha iPhone até conhecer o Lucas? Aí o Lucas me fez, me levou pro mundo do iPhone, porque eu não tinha. Mas essas coisas realmente... Meu, tem que ser. Não tem Sim. como não ser iPhone. Tem a qualidade, né? A qualidade é de diferente. foto. O Instagram, ele é feito pra iPhone, né? Sim. Então... O Instagram e os cabeleireiros, né? Que a gente adora que é fazer verdade, né? vídeo, fazer tá ali qualquer hora, cria conteúdo. Qualquer hora. coisa é um motivo É, pra gravar. Igual eu tô agora que... Mas Mentira, não vou gravar. Então a gente começou... Não tivemos dificuldade, assim, não. O Lucas era mais travadinho, mas aí ele foi soltando com o tempo. Mas a minha dificuldade é essa daqui, ó. 3 câmeras, eu acho, tipo, Tem meu nada Deus. acontecendo, esquece, que não tem nada acontecendo. Ele tá com dificuldade com 3 câmeras. Com O 3. iPhone dele tem 3 câmeras. Ah, não muda muita coisa. Só tá tudo no canto só. Mas ali, tipo, é que aqui a gente tá falando, né, com vocês e tudo mais, aí dá um nervosismozinho um pouco. E ali eu tô só com o meu celular, eu sei que vamos ver, mas aqui tá só eu e ele. Eu confesso que nos primeiros podcasts, não com convidados, mas quando a gente embarcou nessa loucura, né? Foi. A gente demorava 8 horas pra gravar, 9 Menino, horas ó, pra a gente gravar. começava a gravar 7 da noite, terminava 1h da manhã. Que eles dormiam Sério? aqui, praticamente. Não, a gente começou em casa, Ah. no quarto No que a gente... quarto de casa. Quartinho, né? Todo mundo começa no O quarto é um quarto. bom lugar pra começar, É um bom pessoal. começo. A gente começava no quarto de casa, a gente começou em janeiro, com aquele calor de 70 graus, Nossa. Misericórdia. A Sem minha franjinha ar-condicionado. colava, eu só... Nossa. sem ar-condicionado, a gente começou lá. Um celular e um sonho. Era 3 celulares, um sonho. 3 celulares. Era só. 3. A gente pegava o celular de todo mundo, colocava lá no 2 iPhone tripé. e um Android. Fechava o quartinho, né? Era. Fechava o quartinho e o Magno, que é meu marido, sempre embarcou nessa loucura. Sim. Que ele mexe nessa parte de audiovisual, ele é filmmaker, social media, essas coisas assim. Ai, que legal. Então ele mexe Bacana. na parte de audiovisual. Falei, você vai gravar pra gente? Ele, hã? Eu falei, vai. Porque eu e a Sandra vamos montar um podcast. E aí a gente não falou pra ninguém. A gente pegou, foi na Beleza Nossa. Experience que a gente tivemos essa ideia de montar Foi. um podcast. Uhum. Que ela já tinha sido convidada pra um podcast, né? Eu não. Eu falei, eu quero ser convidada Aí pra um ele me podcast. viu lá sendo entrevistado, ele, eu Pera aí. quero. Eu quero ser convidado, eu quero ser convidado. Aí Na Beleza Experience. Na Beleza Experience, aí eu olhei assim, a gente tava assistindo um Uma apresentação, workshop. né? Um workshop lá de cabelo, de mechas e balaiagem. Aí eu olhei pra cara dela, aí eu pensei comigo assim, ela foi no podcast. Que tal eu montar o meu podcast? Eu não quero ser convidado mais, não. Eu quero ter o meu agora. Aí eu falei pra ela, Sandra, vamos montar um podcast? Ela olhou pra minha cara, vamos. Falei, Eu já então. tava com a ideia pronta, Já desde tava, que eu já. fui convidada. Que legal. Aí foi onde surgiu a Incrível. história do podcast. Falei, vamos lá. E foi num quarto também, gente. Foi num Mas a gente quarto. sofria. A gente começava... Sandra, chega aqui em casa 6 horas. Por que 6 horas? Que era quando o sol... Porque o sol batia na parede do quarto. O dia inteiro. Misericórdia. Então, 6 horas ainda a estufa tava lá. Tava quentinho. Ó, perfeito, né? Tava perfeito pro suor e tudo mais. Passou pra grudar. E aí, 6 horas. A gente ia gravar... Teve um dia que era 1h da manhã, tava saindo lá de casa. E aí, o sono batendo, o cansaço, e a gente tentando gravar. E Foi. gente, é uma luta, mas uma vencemos. Não é? Venceram, tá aqui, Tá incrível. vendo? Mas você vê Vencemos. que legal? É, todo mundo que a gente tem conversado, que tem uma história tão linda quanto a de vocês, assim, o gostoso é isso. A pessoa começa com o que Sim. tem. Você tem que usar o que tem na mão. Vocês têm Exatamente. tinham Zero, o talento, né, pra fazer, a desenvoltura pra fazer, os sonhos, 10 mil pra começar. Que foi vamos- emprestado, Se joga, tá? né? Os 10 mil que foi emprestado. Aí, emprestado, olha só. Mas vamos fazer. Então, assim, às vezes a gente tem medo de começar com o que tem. Tem É que usar verdade. as ferramentas Mas é. que tem. Se você tem talento, se você sabe o que fazer com o seu talento e quer ter sonho, negócio, vale a pena tentar, né? Tem que se jogar, né? Tem que se jogar, tem que se jogar. Meninos, vou aproveitar esse gancho aí de realizações de sonho, contando a história. Vou pedir para cada um de vocês olhar para a câmera de vocês e deixar uma frase de vida ou um conselho, alguma coisa que vier no coração de vocês, né? Para vocês deixar ali pros seguidores, tanto os seus quanto o nosso, para todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Vamos começar com o Douglas. Olha ali na sua câmera. Bora. Ai, gente, eu sou muito ligado em energia. Eu sou muito ligado em energia. Então, uma coisa que realmente eu faço todos os dias é mantra. Gosto muito de fazer mantra. E tem um que eu aprendi recentemente, que é: tudo na minha vida vem com facilidade, alegria e glória.
Eu falo isso todos os dias, repito isso o dia inteiro, e aí as pessoas podem começar a fazer isso também. Tudo na minha vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que assim a vida vai fluindo, a energia vem, é maravilhoso. Que lindo, gente. Agora, Lucas, vamos lá. Você Bora. agora olha na sua cara. Eu acho que não desistir do seu sonho, correr atrás, sempre é um dia que você pode... hoje não deu certo, amanhã tenta de novo, faz o que você tem, fazendo aos poucos, você consegue sim, dá certo. Show. Show. É isso aí, né, gente? A gente tem que ir à luta, né? Buscar, mas primeiramente acreditar, né? Acreditar Verdade. no seu potencial, que muitas das vezes a gente não acredita. Quando a gente recebe um convite, vamos supor, vim te convidar para você vir um workshop. Nossa, gente, mas por que eu que ele tá convidando? E aí a gente sempre tem que pensar, Sim. por que não eu? Exatamente. O fulano tem um salão belíssimo. Por que eu não posso ter um salão também lindo? Sim, verdade. mas E isso não é feio, você sonhar com coisas boas pra você. Feio é você ficar olhando dos outros, criticando e não exato. fazer melhor. Sim. Que acredito que acontece também com vocês. Muitos que veem o salão de vocês hoje devem falar, como que será que conseguiu aquilo? Mas ninguém sabe. Não. Ninguém Os sabe perrengues, Nossa. as dificuldades e o choro, né, que tiveram no travesseiro. Porque tenho certeza, dificuldade tá aí que nós somos ser humanos, nós somos Sim, adultos, né? claro que A é. vida de adulto não é fácil. Não é fácil, gente. verdade. A gente queria tanto fazer 18, depois do 18, Tá vendo, nossa, eu queria tanto gente? voltar pros 10. E eu, na verdade, eu queria voltar pro útero. Eu queria. Falar, mãe, Fala bem abre, quietinho, ficar né? bem ali. Olha que delícia, gente. Ficar ali Ai, deitado. quentinho. Só ali, que só né? deitadinho. Com os desejos, né? Falando, quero comer tal coisa. Mãe, quero comer tal coisa. Não, gente, é complicado. A vida de adulto não é fácil. Não. Eu falo que a gente não vem com um manual de como ser adulto, não vem com um manual de como ser mãe, ser pai. A gente vai aprendendo no dia a dia ali, quebrando a cara, e com as verdade. experiências dos nossos amigos, né? E no salão de vocês têm muito, falar em amigo, vocês têm muito amigos de vocês que apoiam vocês nesse sonho, que vão fazer o cabelo? Claro que não. Aí eu ia falar, será que eu tô fazendo? Claro que não, fazendo de errado. Claro que não. Da família mesmo, são pouquíssimas pessoas que eu atendo. Pouquíssimas, Olha a família pouquíssimas. toda assistindo. Beijo, família, amo Beijo, vocês. família. Tudo bem, tá tudo bem. A gente já superou Mas Gente, é a bem. realidade, Tudo a bem, gente já passou. Já superou isso, imagina. Mas, e até prefiro também, viu? Fiquem aí onde vocês estão. Porque... Não, porque enche o saco, gente. E aí vem com Quanto desconto, mais né? intimidade é pior. É pior, é pior. E aí vem com desconto. Mas é pra Exato. família. Pra família é o dobro. É o dobro, tinha que ser o dobro. Não, mas Então, é não. verdade. Eu pergunto isso porque eu passo por isso, né? Na minha família tem muita gente loira, muita gente iluminada, mas que sentou na minha cadeira... gente, tá aí. É porque a cadeira do vizinho é melhor que a tua. Sim, mas- É assim. mas é assim sempre vai assim. ser, né? E eu vejo uns cabelos que eu falo, no. Senhor Mas Jesus. Você Mas gostou? É verdade. Não faz, não pergunta feliz. isso pra mim. Mas elas nem perguntam. Não. Não, Elas, também- elas não têm coragem. Elas não sabem perguntam. ouvir. Não, elas não perguntam pra mim. Mas eu penso assim, se ela gostou, é o que importa, né? O É, importante, feliz, né? O importante é o que importa. Meninos, um momento inusitado que teve assim no salão, que caiu todo mundo na gargalhada, ou vocês ali no bastidores. Gente! Nossa, tanta coisa acontece o tempo inteiro, né? Inusitado. Ai, Nossa, agora você me pegou Fugiu. bem com essa pergunta. fugiu alguma coisa. Não, gente, tem que ter. Nós Não, temos mas A gente história... tem várias, a gente tem várias. Nossa, sério? Ai, Sério. ok. É. Porta de vidro. É uma perturbação. é Já uma- tô é um imaginando. tormento isso. Nossa, é um tormento total. E assim, todo mundo bate naquela porta, né? É a Eu coloquei uma manicure, né? plaquinha. Silvana, beijo. Eu coloquei uma plaquinha lá pra todo mundo poder identificar aquela porta ali. Mas, gente, não dá. O pessoal quer passar da direto, porta, Nossa. gente. Direto acontece. Como Vou chama começar a aquela do pegar na desenho que passa câmera. as paredes? Eu tô tentando lembrar Nossa, isso agora do gente. desenho. Vou começar a pegar na câmera esses trechinhos. Mas olha. é que as pessoas não têm mania de ler, Exato. observar e analisar. Eles sempre vão no automático. Ou às vezes tá mexendo no celular. Tem uma porta escrito lá, puxe, elas empurram. É. É isso. Então, tipo, meu, que Quem não dislexia é automático, essa? né? É verdade. Quem não Mas a morte de automático. vida era demais, né? Era demais. Elas, marido batendo, todo mundo aconteceram, gente. Uma vez Gente, uma tem que deixar uma cliente- câmera Descarrega focada aquilo naquela atrás. porta pra virar meme. Uma vez uma cliente tava indo Nossa. embora e tudo mais, tava com o filho dela e ela não viu também a porta fechada. Oh, meu Deus. E ela, vai, menino, vai.
ter E ela filho traz na porta. junto, gente, tá acontecendo. Nossa, cada um. O ruim é um E a barulho, gente faz, olha. Aí a Silvana. Silvana, nossa Não é manicure, fala: Nossa, possível. não é A pessoa possível. não vê isso. A pessoa não vê a Não é porta possível, fechada. gente. Daqui um tempo. Pum! Silvana na cara da porta. Silvana, você viu que a vingança veio Não, a acabar. Silvana foi demais. Nossa, Não, agora e ela bateu e o trilho caiu na cabeça Aí dela o trilho ainda, na né? cara. Você tem noção do impacto que foi, né? Meu Deus, eu Mas imagino. Ai, gente. situações E o assim ruim é o acontecem. barulho que faz, né? Nossa, Porque E gente. assusta a gente, né? Assusta, Ali, parece que tem um caminhão entrando no Nada, salão. Surreal. assusta Tá passando vocês. pó, vai na raiz, né? Assusta vocês, a pessoa que fez a vergonha mais, né? Que não quer nem voltar no E você salão. não pode Exato. rir, porque a cliente tá ali ainda. É. Eu não sei se eu me segurar, não, porque eu e a Sandrinha já A gente não passamos. gente aguenta, ri. a A gente gente não aguenta, a gente não. ri, a A gente gente não ri. aguenta Eu também, não não. consigo segurar, gente. Eu não aguento Só também, que a não. Sandra, ela não consegue parar depois que começa a rir, tá? É, Fica né? É um lembrando, problema. né? Eu também sou Gente, assim. eu preciso me controlar muito. A gente trabalhava junto, eu fiquei 5 anos no salão, mudei agora. Mas a gente trabalhou muito tempo junto. E às vezes acontecia, a gente conversa pelo olhar. Só de... E tinha vezes que acontecia muita coisa, eu olhava pra ela assim, eu desviava. Eu falei, não posso olhar pra ela, Não dá. não posso, porque senão ela vai dar risada. Uma vez a gente fez uma madrinha, fizemos, acho que foi 14 madrinhas de um casamento e tal. E aí a gente tava sentado, deu aquela pausa, a gente terminou, a gente sentou no sofá, do lado tinha uma sacadinha. E aí a gente mexendo no celular, aí a madrinha, tchau, gente, eu vou embora, entrou na sacada Foi assim. pra sacada direto. Aí a Sandrinha, daqui a pouquinho aparece no jornal, madrinha não gosta do penteado e se jogou. Aí se mata. Aí começou a chorar, aí de rir, e ria. Meu Deus do Aí a céu. madrinha foi, olhou pra um lado, nem aqui que é a saída, não. Aí, não é. Ai, Ela ria, direto. a Sandrinha, para, Sandrinha, caraca. Mas Quanto madrinhas mais eu sempre são falava, perturbadas, as né? Não, Sandrinha. elas Porque são elas terríveis, são elas assim. querem um glamour, né? Nossa, elas querem Elas ser querem, noiva. elas querem ser a noiva. Sim, E a mãe da noiva, Ai, gente, que Que coloca tudo delícia. mais Uma bênção, expectativa né? em cima da noiva. É porque é o sonho Nossa. dela, né? Ela É o tá sonho realizando dela, não na da noiva. filha. É. É Dá vontade de falar, difícil, senta né? lá, Cláudia, vai pro Pelo lado. Dá um amor de tempo, Deus. Stephanie. A melhor coisa que tem, que ela faz quando ela vai montar a noiva, ela tira todo mundo da sala. Eu tiro, gente. Todo Ah, mundo a da gente também faz sala. isso. Eu faço É. isso também. Todo mundo. Todo mundo da Não sala. Ai, mas eu só paciência. queria... Não, depois Não, você fala depois quando eu você fala. terminar. Se troca todo mundo, É. agora é. Vai-te senão- embora, que agora é o meu momento com a noiva. Eu Senão também não queria dá. essa conexão com ela. Gente, quando eu E no comecei... teste, né, a gente já no- cria isso, já fala todas essas já pega coisas. intimidade, você já Olha, consegue. Vai quem lá. é que a gente não deixa perto de você? Quem é que a gente faz primeiro? Ela Qual é Aí aquela a mãe- madrinha que você não gosta? Exato. Qual é aquela maneira que você não gosta? Aí a gente já faz todo um cronograma pra isso acontecer. Uma pra- preparação. Sim, já faz Quando toda a eu festa. comecei e não tinha essa expertise, aí eu ia montar, tava a galera toda na Te sala. olhando, né, dando Aí palpite. naquele coque bem elaborado, eu ia colocando um grampinho, aí vinha alguém, vamos fazer uma selfie, ela virava. Ai, que gente. Tudo bem, Dá-lhe tá tudo bicuda na bem. cara do cão. Passou, eu falei, não, passou, não vai mais acontecer isso comigo. É. Tinha dia que eu tinha que desmanchar o coque inteiro e começar de novo, que se vira, sabe? Do Ai, pessoal fazendo misericórdia. foto, abraçando e conversando. Aí eu comecei, não quero mais ninguém na sala. Aí eu entro na sala, eu já passo a chave, eu passo a chave. Entrou o fotógrafo, entrou o filmmaker, pronto, Acabou. acabou. Tá Ninguém fechada a mais sala. entra. Ninguém mais. Mas é verdade. Eu sofro que, como eu também faço maquiagem, a lembrancinha que o noivo manda uma flor ou manda algum presente, bem na hora que você tá fazendo o quê? O olho da Ela quer chorar. Exatamente. Aí ela quer Exatamente. chorar, eu também quero chorar, mas não de emoções de raiva. Mas aí a E a gente vida não que tem segue. tempo, geralmente. É, Exato. super arrumar, né? E fora que, assim, as maquiagens, elas não entendem. E tem muita gente que também não entende. Ela é a prova d'água, não de lágrima. Então, É. dependendo do seu pH, esquece. Esquece, escorre. Ela E vai esfrega exato, o olho, é. ela vai... Exatamente. E aí os cílios não quer grudar, porque tá, o Molhado. delineador Tá já molhado, foi embora. é. E aí a gente sofre cada dia mais. A vida do crente não é Não é fácil. E a realidade mesmo de atender noiva é essa É, realidade. então, geralmente, quando eu vou fazer maquiagem, que é um pouquinho, eu não sou tão frequente fazer maquiagem de noiva, mas já converso com a assessora, com o fotógrafo, com alguém, ó, vai ter Exato. alguma lembrancinha, algum prêmio, algum presente, alguma coisa assim? Entrega Antes da make. É, Falou. entrega Antes antes da da make. make. Entrega Eu falo antes da isso também, eu faço maquiagem. isso também. Já fica uma dica aí para as pessoas que sofrem isso. Quando ela quiser, ó, entrega na hora que ela estiver escovando o cabelo, que pelo menos se chorar, na hora de montar não tem problema, não gruda o Não dá cabelo babado, no né? olho nem nada. É. Não atrapalha o trabalho de ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. E os fotógrafos, gente, também. Os fotógrafos também atrapalham. É. Dependendo. Eles se- ficam, e quando fala, tira esse pó daqui pra eu tirar foto. Gente, É. se eu tirar esse pó daqui, como é que eu vou fazer? É, exatamente. Espera que eu já falo, espera o seu momento, depois eu simulo. É, Sim. aí- Deixa pro final que eu simulo. É a melhor coisa, você faz E tudo, fica depois tão bonita as simula. fotos, né? É até melhor, é. Exato.
Aí imagina, aí você tá lá com um monte de pó pra não cair nada, sombra na pele, nem nada. Porque, gente, noiva tem que estar impecável, né? Tem. A gente não pode pesar na maquiagem, mas também a gente não pode deixar faltar aquela pele maravilhosa. Tem que estar babado. A pele tem que estar reluzente, Aquela né? pele pra foto, né, babadeira. Sim, aí o fotógrafo vem e fica em cima de você. Ai, gente, não sufoco o artista. Não sufoco, não. Deixa eu te paz. Essa é boa. E você faz o penteado da noiva make ainda? Eu faço. Você faz penteado de noiva também, Lucas? Eu faço, mas eu não gosto. Você não gosta tenho de fazer? paciência. Porque Mas eu faço. leva né? Na mais hora do tempo, babado é ali, mais tenso, né? Exato. Maquiagem também eu não faço, fiz o curso Mas eu gosto, também, eu gosto. não- A primeira coisa que eu comecei a trabalhar, que eu tive contato realmente, foi com penteados. Então, assim, minha vida toda eu sempre trabalhei fazendo noiva. Ah, que legal. Desde o começo. Legal. E eu aprendi muito. Óbvio que depois fiz cursos e tudo mais. Mas eu ia no salão que minha mãe frequentava. Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Acho que nem isso, até menos. E aí ela fazia um penteado e eu ficava vendo a cabeleireira dela fazer. Aí, quando chegava em casa, depois do casamento e tudo mais, eu ia lá e desmontava. E assim, eu comecei depois a começar a fazer o que penteado. legal. E aí, eu fui aprimorando depois. É que você vai desmontando ali, já vai É, vendo, vai pegando, né, os Aham, macetes. Exato. que legal isso. Foi bem legal. É, legal. E assim, o Douglas de antes, o que você faz hoje que você não faria antes? Assim, uma das coisas você falou que é a educação financeira, né? Sim. Teria outra coisa que você não faria? Tanto o Lucas também não faria o de antes e o de hoje? Não, calma. Eu faria tudo que eu fiz, eu faria de novo. Porque foi um aprendizado para realmente hoje estar onde a gente está chegando, onde a gente tá, o que a gente está construindo. Mas eu faria tudo de novo, gente. Tudo de novo? Tudo de novo. Não tenho arrependimento de nada, não. De verdade. E já dei muita cabeçada na vida, já fiz A muita gente coisa amadurece, errada. né, com os Mas a gente erros. amadurece Os erros fazem muito. parte, né? Faz É. parte. Sim, e eu tenho algumas coisas que eu mudaria a estratégia, principalmente o modo que eu era intenso, né? Mas você não tinha cabeça pra isso. Não tinha, não Entende? tinha. A Hoje, maturidade vai claro, chegando. hoje, É. claro Às que vezes a se gente alguém pensa essas falasse, coisas. você só que- não ia fazer. e mesmo Tá que dando eu muito falasse- palpite, não é É. assim. A gente é assim, né? E é fácil. Eu conto, falo, gente, quando eu conto, que eu já fui uma menina que a cliente já me chacoalhou, você vai me atender. E eu não vou te atender. E ela me chacoalhando, você vai me atender. Não vou. Hoje, quem me conhece fala, Sandra, isso jamais ia acontecer com você. Fala, mas a Sandrinha lá de já. trás já passou por isso. Sim. É, Que a gente formou vai a pessoa amadurecendo. paciente que eu Sim. sou hoje. A gente vai amadurecendo. Eu teria alguns pontos só, né? Que Sim. melhor. Mas também não mudaria nada que eu fiz pra chegar onde eu cheguei hoje, né? Sim. Que é bem legal a nossa história, né? E nunca esquecer de onde a gente veio. Exato. E você, meu amigo? O que Mudaria. você mudaria? Eu acho que em questão de mudar, acho que também não. Aprendi muito com a vida, com os salões que eu passei também, as vivências. Eu acho que ajudou no amadurecimento, né? Vai moldando, né, vai nosso moldando, caráter, vai a nossa moldando. expertise. Exato. Ai, que legal. Gente, eu falei pra vocês que passavam rápido o tempo. Mentira. Já tá acabando. Que horror. Eu falei pra vocês, gente, é muito rápido. Parece, Nossa. quando fala 1 hora, parece assim que a gente vai ter assunto, vai faltar assunto. Não falta, Não. gente. É Deixar, você verdade. ficava aqui a tarde inteira. Mas a gente tá chegando ao final, né? Que peninha. Queremos Nossa, agradecer não. a presença de vocês, Ai. compartilhar a história de vocês, né? E o conhecimento, o ensinamento, né? Pra inspirar outros cabeleireiros que também têm seu sonho e não acreditam nele. Então, assim, vocês são inspirações. Para Sim. todos eles que querem começar, não sabem por onde e não acreditam, né? Que falam, será que eu atender no quarto vou ter cliente? Vai ter cliente, sim. sim. Vai ter sim. Vai. É só dar o primeiro, o primeiro passo. passo. É só dar o primeiro passo que vai. Primeiro passo é fazer com amor, né? Que é o Sim, que vocês claro. fazem. Porque fazer só pelo dinheiro não vai rolar. Acho que nada, É né? justamente É. isso. Quem faz pelo dinheiro, gente, não prospera. Não prospera. É fato, né? Não é pelo dinheiro. É o dom, realmente, é o talento, é o amor pelo que a gente faz. Aí que vai pra frente. Que legal. Pois é, e se conhecer, né? Eu falo, eu e o Marcos costumamos falar que nós somos médicos do cabelo, é a verdade. Sim. E assim, cada médico tem a sua especialidade, né? E Sim, o seu vocês dom. fazem muitas coisas, mas são especialistas em loiros, né? E Sim. fazem noivas, maquiagem. E se conhecem com isso. Sim. Então, quando você se conhece, sabe no que você realmente é especialista e é bom e se aperfeiçoa nisso,
não tem como não ter sucesso. Com verdade, certeza. é verdade, Cada um verdade. nasceu com o seu dom, né? O Lucas já não é tão fã de fazer noiva, você já sempre quis. Sim. E aí a vida vai Mas seguindo o seu curso, né? Igualzinho o Rio. Ele vai seguindo o seu curso e tudo se encaixando. É verdade. E, meninos, muito obrigado. Um papo incrível com vocês. Foi Obrigado uma a vocês honra, né? pelo convite. Foi um Maravilhoso. prazer conhecer um pouquinho mais de cada um. Ai, que legal. Vocês são pessoas Sim. maravilhosas. Que Obrigado. vocês continuem avançando e que esse salão aí cresça muito mais, viu? Eu tenho Amém, certeza que vocês vão amém. muito mais longe com esse carisma de vocês e esse talento que vocês Com têm. certeza. Obrigado. Quando mudar de salão, nós vamos fazer outro pod de novo. Tá bom. Conta aí essa mudança. Profetizando, pelo amor de Deus. Tô terminando uma reforma. Não, vai terminar e começar numa bem maior ainda. É. O propósito de Deus na vida de vocês é imenso. Amém. Muito obrigado pelo convite mesmo. A gente ficou muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Ai, que felicidade. Profissionais incríveis também, que a gente também vem Obrigada. acompanhando. Ai, obrigado Obrigado meninos. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Tio CM Assessoria. Verdade. Você que quer fazer uma festa dos sonhos e você não sabe que fornecedor contratar, como começar essa festa, Tio CM Assessoria. As meninas são fera. A Tio CM. Queremos agradecer também a Five Star Media, que sempre esteve com a gente, né, Sandra? Desde Verdade. o começo. Aí sendo nosso produtor de audiovisual. Você aí que quer fazer um vídeo, gravar sua rotina, stories, conteúdo para postar nas suas redes sociais, Five Star Media, ensaio de debutante, de aniversário, tudo que vocês precisar, a Five Star Media tem, gente. Verdade. Pessoal, e nós ficamos por aqui. Nós agradecemos, mas antes tem uma coisa muito importante. Vocês não podem esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá bom? Senão vocês vão perder cada conteúdo maravilhoso que tá rolando. Sim, cada história é inspiradora, gente. Então corre lá no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, vai no Instagram, segue, compartilha, pois cada história, né? Estamos aqui com a história dos meninos, são maravilhosas, vocês merecem ouvir e o mundo inteiro precisa conhecer, né? Cada Obrigado. história que conta aí o sonho, né, se realizando, que se você pode sonhar, você pode realizar. Verdade. Isso Você sonha em mesmo. empreender? Conta aí pra gente, qual que é o seu sonho? Você quer montar um salão? Você quer montar um estúdio? Qual que é o seu sonho? Conta pra gente e nós vamos responder as suas perguntas. E ficamos por aqui, gente. Beijo, Beijo. beijo. Beijo.